Meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo agora, vamos orar com fé e com a certeza que o mesmo Deus que curou o cego Bartimeu está aqui. Ó Senhor Jesus, assim como curaste Bartimeu, o filho de Timeu, que clamava por ti à beira do caminho, peço-te que também abra os meus olhos, para que eu possa ver tua luz. Que, em meio à escuridão, eu encontre força na fé e coragem para te buscar, confiando em tua misericórdia e graça, e em o nome de Jesus hoje eu serei curado. Amém. Deixe seu comentário dizendo assim com fé: Jesus, seu nome santo tem poder. À beira do caminho, empoeirado e esquecido, estava um homem que o mundo havia aprendido a ignorar. E talvez seja exatamente assim que muitos se sentem hoje, sentados à margem da própria história, vendo a vida passar enquanto o coração carrega perguntas sem respostas, dores antigas e uma esperança quase apagada. E é nesse cenário que a história de Bartimeu começa. Não como um conto distante, mas como um espelho do nosso tempo, porque Marcos 10:46 nos apresenta um cego que não tinha nome para a multidão. Era apenas o filho de Timeu, um mendigo, alguém limitado às suas limitações, alguém definido por aquilo que não podia fazer. E quantas pessoas hoje também não são definidas pelo diagnóstico, pela crise financeira, pelo passado, pelo erro, pela bloqueada, pela dor que insiste em permanência, mas naquele dia algo mudou, porque Jesus estava passando por Jericó, e quando Jesus passou, nada permanece igual, ainda que muitos não percebam, ainda que o barulho da multidão tente abafar Bartimeu não podia ver, mas ouvia. E ouvir é o primeiro passo da fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. Não ouviu dizer que era um milagre garantido. Não ouviu promessas simples. Ouviu apenas que Jesus estava ali. E isso foi suficiente para despertar algo que estava adornado dentro dele. Algo que passou a cegueira dos olhos e tocava a visão da alma. E às vezes hoje também ouvimos apenas uma inspiração de esperança, um testemunho simples, uma palavra, um vídeo, uma oração, e isso pode ser o começo de tudo. Título: Quando a fé se recusa a calar. Bartimeu começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse grito não era educado, não era conveniente, não era silencioso, era um clamor desesperado de quem sabia que aquela poderia ser a única chance. E aqui existe uma lição profunda para os dias de hoje. Porque vivemos em uma cultura que tenta nos ensinar a não incomodar, a não expor a dor, a não demonstrar demonstrações, a aceitar o que está errado como fosse-se normal. Mas a fé verdadeira não se cala diante da necessidade. Fé verdadeira grita, insiste, clama, e não por merecimento, mas por misericórdia. E é interessante notar que Bartimeu não pede ouro, não pede posição, não pede vingança, ele pede misericórdia, porque quem reconhece as próprias limitações entende que precisa mais da graça do que de explicar. E muitos o repreendiam para que se calasse, como acontece hoje quando a sociedade, as pessoas e até mesmo algumas vozes internacionais dizem para você parar de acreditar, parar de orar, parar de esperar, aceitar que não vai mudar. Mas Bartimeu gritou ainda mais alto, e isso revela uma fé que cresce na oposição. Uma fé que não depende da aprovação da multidão. Uma fé que entende que agradar a Deus é mais importante do que agradar as pessoas. Título: O momento em que Jesus para. Há um detalhe poderoso nesse texto que muitas vezes passa despercebido. Jesus parou, no meio da multidão, no meio da agenda, no meio do caminho. Jesus parou por causa de um grito de fé. E isso nos ensina que o céu ainda responde ao clamor sincero, que Deus não é indiferente à dor humana, que Ele não passa apressado demais para ouvir um coração quebrantado. E quando Jesus para,
Tudo ao redor perde importância, porque o foco passa a ser aquele que clamou, e então Jesus manda chamá-lo. E os mesmos que antes mandavam Bartimeu se calar, agora dizem: tenha bom ânimo, levante-se, ele te chama. E como isso se repete nos nossos dias, pessoas que antes desacreditavam, passavam a consideração quando Deus decide agir. E Bartimeu lança fora a capa, salta e vai até Jesus. E essa capa não era apenas uma roupa, era o símbolo da identidade dele como mendigo. Era a segurança, o que o identificava perante a sociedade. E lançar fora a capa significa aquilo que nos define pela dor, pelo passado, pela limitação. É um ato de fé que diz: eu não vou precisar mais disso, eu estou indo ao encontro de algo novo. E quanto curas hoje começam quando alguém decide largar a capa do medo, da autocomiseração, da incredulidade. Título: a pergunta que revela o coração. Jesus então faz uma pergunta que parece óbvia, mas é profundamente revelada: o que você quer que eu te faça? E essa pergunta ecoa até hoje, porque Deus respeita a nossa vontade. Ele nos convida a verbalizar o desejo, a alinhar o coração, a assumir aquilo que realmente queremos. E Bartimeu responde sem rodeios: Mestre, que eu veja. Não há discursos longos, não há justificativas, há claras, há fé, há expectativa. E aqui saber que muitas vezes não queremos porque não sabemos pedir, porque misturamos desejos, porque temos medo de parecer seguir ousados. Mas Bartimeu, e visão aqui vai além dos olhos, é visão de futuro, de propósito, de dignidade restaurada. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver e segue Jesus pelo caminho. E isso é fundamental, porque a cura não é o fim, é o começo de uma jornada. Bartimeu não volta para a margem, não volta para a antiga posição. Ele passa a Jesus. E isso nos mostra que a fé que cura é a mesma fé que transforma a direção da vida. Título trazendo Bartimeu para os nossos dias. Hoje existem muitos Bartimeus sentados à beira do caminho. Pessoas cegas, não necessariamente nos olhos, mas na esperança, na fé, na alegria, na expectativa de dias melhores. Pessoas que vivem à margem, invisíveis, ignoradas, mas que ainda têm voz. E essa voz pode ser elevada em oração, em fé, porque Jesus continua passando, talvez não pelas ruas de Jericó, mas pelos corredores dos hospitais, pelas madrugadas silenciosas, pelos lares em crise, pelos sentimentos cansados. E a pergunta é: você vai se calar ou vai gritar? Você vai aceitar a repressão da multidão ou vai insistir? Você vai segurar a capa ou vai lançá-la fora? Porque a fé que busca a cura não é passiva, é ativa, é perseverante, é humilde e ousada ao mesmo tempo. E quando a cura acontece, seja ela física, emocional ou espiritual, o chamado é para seguir Jesus pelo caminho, viver uma vida que testemunha o que ele fez, porque Bartimeu nunca mais foi o mesmo, e quem é tocado por Jesus também não permanece igual. Título: um convite à fé hoje. Se essa história falou com você, se em algum momento você se acordou com Bartimeu, talvez hoje seja o seu momento de clamar, de não se calar, de crer que Jesus ainda para por causa de um grito sincero. E eu quero te convidar a escrever nossos comentários qual é a sua causa, qual é a sua necessidade, qual é a cura que você busca, porque juntos podemos levantar um clamor de fé. Inscreva-se para continuar caminhando conosco essas histórias que transformam. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais Bartimeu, que precisa ouvir que ainda há esperança, que Jesus ainda passa, ainda chama, ainda cura, e que a fé continua sendo o caminho para uma nova visão e uma nova vida.